E aqui estamos nós, vamos lá. 233 dias em propósito. Olha que boa notícia eu tenho para te dar hoje. Finalizando mais um livro. Deus é bom, tem nos ajudado. Hoje estamos finalizando o livro do profeta Jeremias. Eu sei que você estava apreensivo e apreensiva, porque 52 capítulos são capítulos pra caramba, né? São muitos capítulos, mas hoje nós finalmente vamos finalizar aí capítulos 51 e 52 do profeta Jeremias. Estávamos aí maratonando, né? Exatamente para poder finalizar. E eu vou te contar tudo, claro, de maneira resumida, o que está acontecendo aqui no livro do profeta Jeremias. Inclusive, vou te contar qual foi o final do profeta Jeremias, porque acredite você, no final do capítulo 52 não menciona, não fala a respeito do que aconteceu com o profeta Jeremias. Então, tudo isso e muito mais, claro, eu vou estar contando para você hoje aqui no nosso tempo de devocional, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu fazer uma oração pela sua vida, encorajar você a ter um tempo de qualidade com o Senhor. Olha, eu sei, se de repente sua vida for um pouco semelhante à minha, de repente você trabalha fora, tem sua família, tem afazeres, tem ministério, deixa eu te dizer, ainda que você tenha muitos afazeres e tantas outras coisas que também são importantes que você faça, priorize o seu tempo com o Senhor, priorize, separe um tempo com o Senhor, porque olha só, nada substitui esse tempo de oração, esse tempo onde você medita na palavra, esse tempo onde você pega ali, queridos, feedback, você pega ali instruções, sabe, do Senhor. Lembra o que o Senhor falou para Josué, quando Josué estava ali então assumindo o lugar de Moisés, né? Lugar de responsabilidade, queridos. O que foi que o Senhor falou para Josué? Josué, faz o seguinte, medita nessa palavra dia e noite. Por quê? Porque assim os seus caminhos serão bem-sucedidos. Muitas vezes nós queremos ter o nosso caminho bem-sucedido. Quem é que não quer? Na verdade, quem é que não quer ser assertivo e se dar bem em todas as áreas da vida? Todo mundo quer. Eu acredito que todos nós gostaríamos de ter uma vida assim, viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós. Agora, queridos, muitas vezes nós não estamos desfrutando, usufruindo dessa vida. Por quê? Porque nós não temos tempo, nós fazemos o inverso, sabe? Nós não temos tempo para meditar, nas escrituras. Nós não estamos separando um tempo de qualidade para meditar e receber a instrução devida para aquele dia, para aquele momento. Então, infelizmente, acabamos o que? Nos equivocando, dando respostas muitas vezes precipitadas, agindo também precipitadamente e, claro, queridos, infelizmente, sofrendo dano, né, pelo equívoco, muitas vezes. Então, em nome de Jesus, vamos mudar essa realidade, tá bom? A palavra do Senhor diz que quando a verdade dele chega para nós, nós somos libertos de toda mentira e de todo engano. Então, se você estava aí pensando que quanto mais você trabalhasse, mais dinheiro você ia ter, se você está aí pensando que quanto mais você ficasse, de repente, fazendo determinada coisa, melhor você seria, eu quero te dizer, há tempo determinado para todas as coisas, mas sem dúvida alguma, a prioridade, o primeiro lugar na sua vida tem que ser o Senhor, acima de tudo, acima da sua esposa, acima dos seus filhos, acima do seu esposo. Verdade, ele tem que ser o centro, né? Ele é o centro de todas as coisas, ele é a videira verdadeira. E se nós estivermos nele, nós daremos muitos frutos, né? Nossa família merece bons frutos, a sociedade, o meio em que nós vivemos, merece bons frutos. E nós só daremos bons frutos se nós estivermos na videira verdadeira, que é Jesus. Você entende? Então ele precisa ser o centro para que todas as demais coisas sejam acrescentadas na nossa vida e nós venhamos ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Amém? Então vamos lá, vamos fazer uma oração agora, tirar um tempo de oração e daqui a pouquinho eu vou te contar bem rapidinho tudo o que aconteceu aqui no final, capítulos 51 e 52 do profeta Jeremias, tá bom? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos por mais um tempo de devocional. Obrigada porque o teu Santo Espírito nos conduziu até aqui, Senhor. Obrigada porque é o Senhor quem nos enche de força e de vigor, Pai. E muitas vezes quando nós pensamos que não vamos mais conseguir o suportar, o Senhor vem, Pai, e nos sustenta. O Senhor vem, Pai, e nos dá aquela injeção de ânimo. O Senhor vem, nos levanta e nos coloca adiante, Pai.
Obrigada pelo seu cuidado, pelo seu zelo. Obrigada por não desistir de nós, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por estar em todo o tempo nos alertando e falando conosco, nos mostrando o caminho, nos direcionando para onde nós realmente devemos ir. Nós te pedimos agora em oração, Pai. Nos dá discernimento, Pai, nos dá sabedoria, para que quando o Senhor falar conosco, para quando a revelação da Tua palavra chegar para nós consigamos absorver e ter 100% de aproveitamento. Pai, queremos ter um tempo remido nas nossas vidas. Não queremos mais perder tempo com coisas que não agradam o Senhor. Então, Pai, nos dê essa sensibilidade para que possamos discernir e sermos, ó Pai, precisos e exatos nos tempos e nas estações que o Senhor tem para as nossas vidas. É a oração do nosso coração, Pai. Pai, eu abençoo a família de cada um que está conosco agora pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Senhor, toda casa, toda família, todos os parentes abençoados em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus, que bom que você está aí. Rompendo então e avançando, como eu dizia para você, vamos então aqui para o livro do profeta Jeremias. Deixa eu te falar o que está acontecendo no capítulo 51, aqui, dando continuidade no nosso devocional. Queridos, no devocional anterior, nós paramos falando acerca do final do povo babilônio. Você lembra, queridos, que eles, claro, fizeram do povo cativo. Você lembra que esse cativeiro durou 70 anos com a autorização do Senhor? Você lembra disso? Nós falamos sobre isso durante esses devocionais anteriores. Pois é. E aqui, então, no capítulo 50 e no capítulo 51, nós vamos perceber, queridos, o Senhor, então, aspas, se vingando, né? Falando realmente qual seria o final da terra da Babilônia. E, queridos, nós vimos também o Senhor falando das coisas terríveis que aconteceriam a eles, porque afinal eles também foram terríveis, né? Com o povo de Israel e com todo o povo que eles tiveram a oportunidade de ser, queridos, eles foram realmente muito maus. Então, capítulo 51, mais uma vez aqui, Jeremias então está falando, né? As instruções, aquilo ali, tudo que Deus mandou ele falar, e continua falando acerca dessa destruição da Babilônia. Então, olha só o que o Senhor está dizendo. Ele diz assim no versículo 1, vejam, eu mandarei o vento da destruição soprar sobre a Babilônia e sobre a terra da Babilônia. Vou mandar inimigos contra a Babilônia, e eles passarão a terra dos babilônios pela peneira. As flechas adversárias matarão os arqueiros e os soldados da Babilônia. Sabe, ninguém, o Senhor está dizendo, ninguém vai escapar com vida, nem jovens, nem adultos. Olha, todo o exército será destruído. Os defensores da Babilônia, inclusive, cairão mortos nas ruas, ficarão espalhados. O Senhor está dizendo, chegou o tempo da vingança do Senhor, e ele dará à Babilônia o castigo merecido. Então, queridos, capítulo 51. Mais uma vez, nós vamos ver o Senhor, né, dando essa ênfase aqui, né, falando mais uma vez, assim como do 50, veio uma sequência, capítulo 50, devocional anterior, 51 hoje, dando continuidade a essa vasta destruição que a Babilônia iria enfrentar. E o Senhor diz, olha, os crimes da Babilônia são tão grandes que o castigo que Deus vai cair do céu sobre ela é maior ainda, né? Eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor está vingando o nosso sofrimento. O Senhor está dizendo que estava vingando o sofrimento de quem? Do povo de Israel e de Judá, que havia sido levado cativos ali, né? Queridos, e olha só. Para finalizar, ele diz o seguinte, você, Babilônia, foi o martelo e a minha espada. Com você eu quebrei nações em pedaços e destruí muitos reinos. O Senhor dizendo, tá? Eu usei você para partir em pedaços os cavalos, os cavaleiros. Você foi usada para destruir o povo comum, o velho, o homem, a mulher. Usei você para destruir pastores, rebanhos. Mas agora chegou a hora de você pagar todos os pecados e maldades que cometeu em Sião contra o meu povo. Todos os moradores de seu país pagarão pelos crimes, diz o Senhor. E ele está dizendo, eu sou seu inimigo, reino destruidor de nações. Então entenda, o próprio Deus autorizou
o povo babilônico, né, o rei Nabucodonosor aqui, vencer, né, queridos, todas as nações, e nisso estava incluído aqui Israel e Judá, enfim. E aí, no final das contas, o próprio Deus se levanta, né? Porque você também lembra que o Senhor estava sempre anunciando isso através do profeta, que no final, né, haveria uma virada, né? Haveria uma mudança. Então, aqui o Senhor está dizendo. Então, capítulo 51, ele é bem extenso, capítulo 51, mas ele, então, querido, se resume falando a respeito disso, tá? Acerca de tudo isso que aconteceu aqui, com o povo babilônico. E termina aqui falando acerca do rei Zedequias, né? Nessa ocasião aqui, Jeremias escreveu tudo em um rolo. Você lembra disso, que o Senhor havia falado isso para ele, né? Para ele escrever tudo no rolo. Tudo que iria acontecer, ele entregou esse rolo a Seraías com a ordem de chegar, então, e falar para todo o povo da Babilônia o que iria acontecer. Pois é, então assim, é o que acontece aqui também no final do capítulo 51. E para finalizar, ele diz o seguinte, ó: então, quando você terminar de ler, amarre o rolo a uma pedra, jogue tudo no rio Eufrates e diga: assim afundará a Babilônia e nunca mais levantará, por causa do castigo terrível que eu vou trazer contra ela, e o seu povo cairá. Então, só para você entender, esse rolo Deus já havia falado, né, para que Jeremias fizesse esse rolo, né? Baruque escreveu, Baruque era um outro profeta que estava sempre com Jeremias. E aí, queridos, nessa ocasião aqui, ele leu todas essas maldições que viria ali sobre a Babilônia, e depois foi jogado esse rolo dentro do rio. Inclusive, queridos, historiadores dizem, né, que até hoje realmente lá na Babilônia é um lugar que não é habitável, né, é deserto, exatamente como o Senhor disse aqui na palavra, que seria um lugar que não seria mais habitado, né, e aqui exatamente de acordo com a palavra, então se cumpre, né? Historiadores dizem isso. Eu não estudei sobre a Babilônia nos dias atuais, mas os estudos que eu li falam isso, tá bom? E também outra informação importante. Aqui no capítulo 51 terminam as mensagens de Jeremias. E no capítulo 52, então, o que é que está acontecendo? No capítulo 52, queridos, é como se fosse um epílogo histórico. Aqui o objetivo era realmente só mais nos mostrar o cumprimento de todas as advertências, né, o que o profeta Jeremias já havia feito, né, e claro, se cumpriram. Aqui, inclusive, historiadores também dizem que provavelmente quem escreveu foi Baruque, era esse profeta que estava sempre com Jeremias. Então nós vamos ver aqui, queridos, ele falando acerca de Zedequias. Você lembra do rei Zedequias? Capítulo 52 já está falando sobre o rei Zedequias, inclusive mesmas coisas que nós já falamos também nos devocionais anteriores. Vai falar que ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor, vai falar que ele tentou fugir, ele foi contra a profecia de Jeremias, né? Ele procura Jeremias para pedir um conselho. Jeremias dá o conselho para ele fazer tudo de acordo com o que Deus estava falando. E aí, na ocasião que ele precisava agir certo, ele age errado, ele vê os seus filhos morrerem, né, diante dos seus olhos, e logo depois ele tem os seus olhos furados pelo rei Nabucodonosor e fica cativo ali, fica preso ali até morrer, né, até assim o final dos seus dias, né. Também no capítulo 52 vai falar sobre Nebuzaradã. Você lembra? Ele era o comandante do guarda aqui, e ele foi aquele que liderou, queridos, ali todos os comandos do rei Nabucodonosor acerca de quem ficaria em Judá, acerca de quem seria levado como prisioneiro para a Babilônia, né? Ele fez toda essa administração, ele levou todos os bens, lembra dos bens do templo, as colunas de bronze, queridos, tudo que havia no templo, o Senhor permitiu que eles saqueassem tudo, que eles levassem tudo, né? Então, capítulo 52 tá falando acerca disso, né? Fala, inclusive, que as pilastras eram tão grandes que eles não conseguiam trazer inteiras, então eles tiveram que cortar as pilastras de bronze para poder levá-las também. Eram tão pesadas, era tanto, queridos, era tanto bronze, a palavra vai dizer, que eles não conseguiam pesar. Só para você ter uma noção, a palavra aqui menciona isso, né? Então, vai fazer menção aqui no capítulo 52 disso também. E uma outra coisa também que vai dizer. Vai falar aqui, queridos, que o resumo, né, de quantas pessoas foram levadas no total, então, como prisioneiros para o exílio da Babilônia. Aqui, de acordo com o final do livro de Jeremias, diz que foram
ao todo 4.600 judeus que foram levados, né? E que no final das contas, o novo rei, chamado Evil Merodach, ele foi bondoso com Joaquim, né? Que estava preso, libertou ele. Ele ganhou novas roupas e ainda, inclusive, não só ganhou boas roupas, como também até a sua morte ele ficou ganhando uma pensão diária do rei da Babilônia. Assim termina o livro de Jeremias. E eu sei que você agora cruzou os braços e pensou, tá, e o que aconteceu com Jeremias que a história não finaliza contando? Pois é, queridos, eu fiquei como você também, querendo saber do final de Jeremias. Então, lá vamos nós, a palavra do Senhor aqui no livro de Jeremias, né, não está dizendo qual foi o final dele, mas mesma coisa, existem duas linhas de ensino aqui falando acerca de Jeremias. Uma delas vai dizer que Jeremias, então, enquanto estava no Egito, que ele foi levado para o Egito, você lembra disso? Foi levado, obrigado, né? Ele e Baruque. A palavra vai dizer que ele foi apedrejado pelo povo e ali ele morreu. Algumas pessoas dizem isso. Outras dizem, queridos, que na verdade ele acabou morrendo de morte natural, né? Que não foi apedrejado e que ele morreu de morte natural. E é isso. Mas qual a comprovação que nós temos? Infelizmente nenhuma. Então nós finalizamos aqui o livro do profeta Jeremias. Esse profeta sofredor, queridos, que realmente eu vou te falar, meu Deus, que situação que o profeta passou, né? Com o povo realmente de coração muito endurecido, desobediente, idólatra e, claro, não deram ouvidos ao que Jeremias falou, sofreram bastante, sofreram grandes consequências, né? E, enfim, é assim que nós finalizamos hoje o livro do profeta Jeremias, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Nosso próximo devocional nós vamos dar início ao livro de Lamentações. Já convido você a vir comigo nessa jornada, porque nós temos um propósito. Fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Lendo a Bíblia inteirinha, recebendo toda a revelação, tudo aquilo que Deus está tentando nos ensinar para nos fazer melhores e, claro, né? 2021 sendo um marco de muitos e muitos outros anos melhores que virão na nossa vida. Porque é claro, né, queridos? Verdade chegou, nós vamos sendo libertos de toda mentira e de todo engano. E se tem algo que prende as nossas vidas, é a escuridão, é a ignorância. E Salmo 105 diz que a palavra do Senhor, ela é lâmpada, ela é luz que vai iluminando o nosso caminho. E é disso que eu e você estamos precisando, não somente para esses dias, como também para os dias vindouros, sem dúvida. Ter essa palavra nos direcionando em tudo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o nosso próximo devocional, tá bom? Tchau, tchau.